te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que crê no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, no versículo de 25 a 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grande multidão acompanhava Jesus. Voltou-se ele e lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso acontecerão, todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para a guerra com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o rei ainda está longe, envia mensageiro para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo neste domingo, nesse final de semana, o 23º domingo do tempo comum. E a liturgia desse domingo, ela vem nos ensinar como caminhar
no discipulado, ser discípulo de Jesus. Para isso, nós precisamos compreender bem. Nessa primeira leitura, ela fala do livro da sabedoria. Então, a sabedoria que vem de Deus. Precisamos nós buscar essa sabedoria em Deus. Por quê? Porque a nossa sabedoria humana, ela é muito limitada. E por ser então uma sabedoria limitada, a de Deus não. A de Deus ela é infinitamente maior do que a nossa. Então quando eu caminho verdadeiramente com Jesus, eu vou recebendo dele a graça da sabedoria divina. E quando nós temos a sabedoria divina, nós vamos compreender qual é o desejo de Deus, o caminho que precisamos percorrer para que possamos alcançar aquilo que é a finalidade da nossa vida, que é a glória de Deus. E Jesus então fala aqui no Evangelho sobre a nossa vivência, como que nós caminhamos. Jesus fala aqui, ele fala para uma multidão, ele não está falando só para os seus discípulos. Então isso quer dizer que Jesus estava falando por uma grande multidão, quer dizer que está falando para todos. E Jesus diz, se alguém vem a mim, mas não desapega de pai, de mãe, de irmão, de mulher, de filhos, e de tudo, eles não são meus discípulos, não consegue ser meu discípulo. Então, como que o segmento, ele é algo, o discipulado vai além. Eu preciso seguir Jesus? Sim, eu preciso seguir Jesus, mas eu preciso ir além. O seguimento a Jesus Cristo não nos dá aquilo que é essencial para vivermos um discipulado. Porque Deus precisa ser o centro da nossa vida. Então, é importante, muito importante, o pai, a mãe, a mulher, os filhos, né, os irmãos, tudo aquilo que é relação consanguínea, muito importante. Mas esse faz parte, então muitas vezes nós temos um seguimento a Jesus por essas necessidades dos nossos relacionamentos. E Jesus, claro que cuida de tudo isso, mas Ele quer que nós vamos além disso. E esse ir além disso não é desprezar, não é abandonar, mas é algo de natural. Eu preciso lá, quando fala lá no sacramento do matrimônio, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher e os dois serão uma só carne. Quer dizer, esse deixar, se não deixar, não vai unir com a mulher. Quer dizer, então assim também. Por que deixa no casamento, deixa o pai, deixa a mãe, deixa os irmãos e vai se unir com uma pessoa? Porque aquele amor que se manifestou um para com o outro é um amor superior. E por isso, então, para se unir precisa deixar. Se não deixar, não se une. E se une sem deixar, ele está sempre só seguindo, não está no discipulado. Então isso que Jesus quer nos ensinar. Quer dizer, quando eu descubro quem é Jesus Cristo, a condição divina, o poder divino de Deus, a grande descoberta, não tem nada que seja maior. Não tem nada que seja maior. Então, ser discípulo de Jesus não quer dizer seguir, porque tem muita gente que segue Jesus Cristo por causas humanas, por projetos humanos, por desejos humanos, mas não segue Jesus Cristo
para uma doação total de vida. Então, quer dizer, Jesus, ele fala que é para nós deixar. Quem não carrega, aí depois que deixou tudo, Jesus ainda fala assim, renunciar à sua própria vida. Aí está o grande desafio, né? Você viver em prol do seu discipulado, a doação de vida, né? Deixar tudo, porque a palavra diz assim, aquele que quer me seguir e põe a mão, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é meu discípulo, não é digno de ser meu discípulo. Quer dizer, então, muitas vezes, nós deixamos de cumprir nossas obrigações. Muitas vezes nós deixamos de ir à missa. Quantas coisas nós fazemos porque não deu, não posso, não dá prioridade ao reino de Deus. Então, se eu pego e coloco a mão no arado e olho para trás, esse olhar para trás é olhar para as coisas que passam. Então, renunciar, ir além de renunciar a tudo, renuncia a si mesmo, porque esse amor é um amor maior, porque essa graça é a graça maior, porque essa é o sentido, porque quando eu renuncio a tudo, é porque esse amor maior eu descobri. E aí então eu preciso pegar a minha cruz, né? Receber. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, para os judeus, era uma maldição. Porque para os judeus, o que significava carregar a cruz? Aquele que era condenado à cruz, ele era considerado maldito. E Jesus pede, então, para que aquela cultura não entendia isso. E talvez até hoje falta compreensão desse carregar a cruz, né? Desse discipulado. E aí Jesus conta então essa parábola, né, de construir uma torre, calcular, fazer cálculo, entendeu? E esses cálculos se faz necessário. Como que você vai construir algo de grandioso se você não tem condições, né? Vai começar e não vai acabar. Você vai guerrear lá com o outro lá, mas se você está com 10 mil, o outro está com 20, se você não calculou, você vai perder a guerra. E assim também somos nós na nossa vida de fé. Se nós não renunciarmos a tudo e abraçar a causa do reino de Deus, nós vamos fracassar no nosso discipulado. Ser discípulo de Jesus é uma coisa, ser seguidor de Jesus é outra, entendeu? Se eu quero seguir verdadeiramente Jesus, eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso viver aquilo que Jesus viveu. E aí então eu vou entender bem qual a minha missão. Aí então não vou viver uma fé de fracassos, mas uma fé segura que caminha até a glória eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.